Convidamos pelo Sintect Alagoas, Altanes Cleide Vieira Holanda. O próximo, Luiz Ribeiro de Almeida, Sintect Amazonas. Primeiramente, dar bom dia a todos os presentes aqui, a todos e a todas. Gostaria de parabenizar o companheiro do Acre que me antecedeu. Eu acho que o que nós, do movimento sindical, vamos fazer aqui hoje não são nem falações. São verdadeiros desabafos do que a gente está vivendo nas nossas diretorias regionais. E não podemos, quando reduzir o tempo para 5 minutos, eu fiquei morrendo ali, porque são 10 minutos que valem ouro, que a gente precisa denunciar para a sociedade e para todos que estão presentes aqui o que a gente vem sofrendo. Porque há muito tempo a gente vem gritando, procurando os meios de comunicação e não estamos sendo ouvidos. Isso precisa ser dito aqui. Isso precisa ser dito. Não dá mais para a gente ficar, cada um dos nossos companheiros, presidentes de sindicatos, do movimento sindical, ou o próprio trabalhador nas suas unidades, lá no interiorzinho dos estados, principalmente dos estados menores, morrendo de trabalhar e ninguém faz nada para resolver esse problema. Então, para iniciar minha fala, depois dessa breve introdução, eu queria dizer ao presidente Guilherme, que hoje está aqui nos recebendo, que nós desejamos muito boa sorte. E também, presidente, agradecer o convite de estar aqui hoje, porque quando eu saí do meu estado, Alagoas, os meus colegas de trabalho, os companheiros lá de Alagoas, ficaram bastante esperançosos, porque nós recebemos esse convite de estar aqui, para estar aqui presentes hoje. Muito esperançosos, presidente, para ouvir duas coisas hoje aqui. A primeira delas, o compromisso dessa presidência que está à frente dos Correios hoje, garantindo aos trabalhadores que estão lá, nos aguardando com o retorno da nossa reunião, garantir àqueles trabalhadores que a política que vai ser implementada na nossa empresa não vai ser a política de privatizar os Correios. Precisamos dessa garantia, sim. Senão, de nada adianta essa reunião aqui. Infelizmente, isso é a realidade. Precisamos ter essa garantia, cada um de nós que estamos aqui, os trabalhadores que estão lá, cada um nas suas cidades, desempenhando com afinco as suas atribuições, morrendo de trabalhar, que é o que está acontecendo com os trabalhadores dos Correios hoje aqui, no país inteiro. A primeira delas, presidente, é a garantia do senhor que a política que vai ser implementada é a política de fortalecer o Correio como empresa pública, estatal, 100% estatal e de qualidade. É isso que os trabalhadores precisam, é essa resposta que os trabalhadores estão aguardando de cada um de nós quando retornarmos aos nossos estados. E o segundo ponto, que para mim é fundamental, é também ter a garantia do senhor, presidente, que vai acabar com essa reestruturação. Isso não funciona, está claro. Essa reestruturação vai quebrar a nossa empresa, está claro. Quem não está vendo isso? Quem não está vendo isso? Eu não sou formado em administração, mas estou percebendo isso. Imagine quem é administrador, está vendo que estão acabando com a nossa empresa, implodindo a nossa empresa por dentro. Se fossem ataques externos, a gente até entenderia, mas estão acabando com a nossa empresa de dentro para fora e a gente não pode permitir isso. A gente não pode permitir isso. Não dá para a gente viver com essa angústia que os trabalhadores estão vivendo, não dá mais. Então, presidente, para mim esses são os dois pontos fundamentais. Mas eu tenho algumas coisas que eu quero falar, principalmente com essa questão da reestruturação, que é um processo que está burocratizando os processos, está burocratizando os serviços, a empresa está travada, não caminha, não se resolve problemas de ninguém, em estado nenhum, em cidade nenhuma do nosso país. Não se resolve. O problema está lá, ninguém quer resolver, um passa para o outro, um diz que é macro-região A, outro diz que é macro-região B, um diz que é vice-presidência A, outro diz que é vice-presidência B, e ninguém pega o problema para resolver. E o trabalhador que morra lá, o trabalhador que morra de trabalhar, que resolva o problema, que tome para si o problema e resolva, como o companheiro do Acre disse, pagando do próprio bolso para consertar uma moto, para consertar uma bicicleta, o que é inadmissível uma empresa do Porto dos Correios não ter dinheiro para consertar uma bicicleta. Sinceramente, é um absurdo, é até vergonhoso a gente estar dizendo isso aqui. É vergonhoso, mas a gente precisa colocar o dedo na ferida para que todos saibam o que está acontecendo.
Talvez as pessoas que fiquem aqui em Brasília não saibam efetivamente o que está acontecendo lá, mas é preciso ir lá. É preciso, presidente. E tem um outro ponto que eu queria colocar, que não dá para se demitir com essa reestruturação. Como uma empresa vai funcionar se, por exemplo, vou citar aqui, sei lá, a cidade de Pariconha, um interiorzinho bem pequenininho lá do meu estado de Alagoas, trabalham 2 funcionários, um atendente comercial e um carteiro. O atendente, se tem um problema na unidade, o atendente comercial tem que se reportar ao chefe dele que está aqui em Brasília. E o carteiro se reporta ao chefe dele que está em Recife. Como uma coisa dessa vai ser resolvida? Não vai nunca resolver um problema, porque um não autoriza, o outro não autoriza, ninguém quer resolver e o problema fica. Então, presidente, está acontecendo no estado de Alagoas e tenho certeza que está acontecendo também em todos os estados. É inadmissível o absurdo que a gente paga de indenização aos clientes por estar devolvendo, por não estar entregando as correspondências no prazo, principalmente encomendas principalmente as encomendas. Lá em Alagoas estão sendo devolvidos mais de 5 contêineres de PAC sob argumento de que passou o prazo. Não, venceu o prazo, tem que devolver o remetente sem nenhuma tentativa de entrega. Sem nenhuma tentativa de entrega. E isso é preciso que seja denunciado aqui. Isso é um absurdo. O cliente está na porta do CTCE aguardando a encomenda está lá dentro e a informação que ele recebe é o quê? Não, sua encomenda vai ser devolvida por remetente. Sim, mas por quê? Porque está fora do prazo. Veja o tamanho do prejuízo que a empresa está tendo com isso. O prejuízo porque transportou a encomenda para lá, o prejuízo institucional, porque vai dizer o cliente que a encomenda está lá dentro, mas vai devolver. E o prejuízo porque vai ter que levar a encomenda de volta, tem despesa também para devolver essa correspondência. Então são coisas como essas que acontecem dentro da reestruturação que não dá para a gente aceitar. Lá em Alagoas também, em 2010, foi adquirido um terreno para que abrigasse o novo CTCE de lá. Foram gastos à época mais de 5 milhões nesse terreno. O terreno está abandonado. Em contrapartida, no final do ano passado, alugou-se um prédio pagando R$80 mil de aluguel por mês e o Correio gastou quase 280 mil só para fazer as adequações que o prédio necessitava para que o Correio entrasse lá. Por que não investir esses 1.280.000 no prédio próprio da empresa? Não dá para entender, são coisas como essa que não dá para o trabalhador entender e aceitar, dizer que o Correio está sem dinheiro, como? Dessa forma vai acabar o dinheiro sim. Então, presidente, tem mais alguns pontos aqui, está já encerrando ali, mas eu preciso falar. É preciso que os gestores também da nossa empresa comecem a enxergar o trabalhador, isso também é ponto fundamental, como seres humanos. Os trabalhadores dos Correios têm sido tratados como objetos. Alguns gestores da nossa empresa tratam o trabalhador do Correio, a grande maioria deles, fique claro isso, trata o trabalhador do Correio como se trata uma cadeira, como se trata uma mesa. Só falta colar PIB, né, o nome dessa plaquinha, só falta colar PIB no trabalhador. É só o que está faltando. A diferença de uma cadeira para o trabalhador, para os gestores, é porque a cadeira, a mesa tem PIB e o trabalhador tem matrícula. Para ele é a mesma coisa. É a forma dele identificar o trabalhador. Mas se aquele trabalhador morrer, adoecer, problema do trabalhador, não está nem aí. Isso é o que está acontecendo. Então, ou a gente enxerga, ou os gestores da nossa empresa, e o senhor coloca a política da nossa empresa de valorizar e entender que o trabalhador é um ser humano, ou isso vai afundar mesmo, presidente. Infelizmente, é preciso que sejam ditas coisas como essas aqui. Não dá para a gente entender que, por exemplo, o exemplo que o companheiro lá da Bahia colocou, você transferir inúmeros trabalhadores a mais de 300 quilômetros de distância da sua residência, do dia para a noite e pronto. Como funciona isso? Os caras são seres humanos, são pessoas, têm família. Outro ponto que eu queria colocar, isso para mim é um absurdo. No final do ano passado, 5 colegas nossos lá de Alagoas sofreram um grave acidente, eu acho que todo mundo aqui teve essa informação, sofreram um acidente de trânsito, onde morreram os 5. Os 5 no acidente de trânsito estavam indo de Arapiraca, que é a maior cidade do interior do estado, para Maceió, para uma reunião, a serviço da empresa. Morreram, se acidentaram e faleceram os 5 companheiros. E simplesmente o Correio está negando o que está lá no acordo coletivo, que é a indenização às famílias. O mínimo de coisa que poderia trazer um mínimo de alento. A vida dos companheiros nunca vai voltar. Mas a empresa está negando, a gente teve que entrar na justiça para garantir isso. É um absurdo. É um absurdo, que falta de sensibilidade. Foram 5 famílias que foram dizimadas. E ninguém faz nada para resolver isso. Judicialize, se resolva na justiça. É assim que funciona? É assim que a nossa empresa vai funcionar? Isso é um absurdo. Então são pontos que é preciso colocar aqui.
CTCE de Alagoas, o novo CTCE, esse que foi gasto 1.278, mais de 270 mil reais, parece uma estufa. Meter os trabalhadores lá dentro antes de terminar a obra. A gente acionou o Ministério do Trabalho foi lá e interditou mais da metade do prédio, que estava cheio de gambiarra, um calor absurdo. E aí, veja como é que funciona a nossa empresa. Os trabalhadores preocupados, veja a situação, preocupados em não atrasar a encomenda, desesperados, ficaram trabalhando num cantinho lá, apertadinho, para dar vazão às correspondências, mesmo com a orientação nossa que não fossem. Mas decidiram trabalhar 6 horas corridas para que não houvesse prejuízo para a população. Sabe o que foi que fizeram? Ao invés dessa atitude ser, enaltecida, os trabalhadores foram lá, mesmo numa condição insalubre, abriram o processo contra 28 trabalhadores dos Correios. Parece piada, mas é verdade, está acontecendo isso em Alagoas. E o que é pior, eu vim aqui para Brasília, pedir que fosse arquivados esses processos. Sabe o que foi que fizeram? Mandaram um memorando, o senhor Ademar assinou um memorando, acho que o senhor Ademar está por aqui, assinou um memorando lá para Alagoas, mandando abrir processo contra os trabalhadores, e ainda mandou os trabalhadores repor as horas que estavam devendo. É essa política que vai ser implementada na nossa empresa? Então eu preciso que se coloque. E esse mesmo senhor Ademar é que encabeça a questão do DDA, a questão do CDD virtual, e que agora, não sei se todo mundo está sabendo, quer que os sindicatos só façam reuniões setoriais a partir da segunda quinzena. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas é isso que está acontecendo. E eu soube, não vou falar isso não, porque eu não está no papel, mas essa questão, não vou falar não, deixa para a próxima. Mas é importante, presidente, eu vou encerrar, é importante que essas coisas sejam observadas e as pessoas que estão rodeando o senhor que vão implementar a política. E para encerrar, presidente, já esgotei o meu tempo, mas para encerrar dizer o seguinte, presidente, do fundo do meu coração, se o senhor chamou a gente aqui exclusivamente, ou para dizer que vamos continuar com a política que não valoriza o ser humano, esse tipo de política que, se continuar como está, vai privatizar a nossa empresa, se for dessa forma, presidente, se o senhor continuar com esse tipo de política, infelizmente, eu afirmo aqui que o senhor ganhou, no dia de hoje, mais de 118 mil inimigos espalhados por todo o país. Muito obrigado.